Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. E Ele hoje, então, mais uma vez, nos dá a oportunidade de participarmos de um culto, onde as portas do céu são abertas a nós e podemos ver, então, a face do Senhor que se revela a nós por meio da palavra e por meio da Santa Ceia, dando-nos perdão, vida e salvação. Pois Ele quer nos alimentar, Ele quer nos nutrir na confiança e fé para a salvação eterna. Sintam-se todos bem acolhidos na casa de nosso Pai. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno conforme a liturgia. Em nome de Deus Pai, cedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em nome de Deus Filho, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Em nome de Deus e Espírito Santo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. A Ti, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, rendemos este culto para a Tua honra, glória e louvor, por nos manifestar Teu imenso amor. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino. Deus nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas comparando a nossa vida com a palavra de Deus, com os seus mandamentos, vemos que nós não conseguimos cumprir o desejo, a vontade de nosso Pai Celestial. Nós pecamos, não há quem não peque. Nós fazemos isso a todo instante, consciente ou inconscientemente. Mas Deus, em sua graça, em seu amor, quer nos auxiliar. E então nos convida a confessarmos os nossos pecados e assim Ele irá nos perdoar em Cristo Jesus. Por isso convido quem assim puder para que fique de pé e façamos a confissão de pecados em conjunto.
Ó Deus, tem misericórdia de nós. Por causa da tua grande compaixão, apaga os nossos pecados. Purifica-nos de todas as maldades e lava-nos do pecado, pois conhecemos bem os nossos erros, e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti pecamos, somente contra ti, e fizemos o que detestas. Tu tens razão quando nos julgas e estás certo quando nos condenas. De fato, temos sido maus desde que nascemos. Temos sido pecadores desde o dia em que fomos concebidos. O que tu queres é um coração sincero. Por isso, enche o nosso coração com a tua sabedoria. Não nos expulses da tua presença, nem tires de nós o teu Santo Espírito. Dá-nos novamente a alegria da tua salvação e conserva em nós o desejo de ser obediente a ti. Em nome de Jesus. Amém. Tendo confessado os vossos pecados em sincero e verdadeiro arrependimento, eu anuncio a graça de Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 80, versículos 7 até 19, aonde o salmista pede para que Deus volte a dar prosperidade ao povo. E essa prosperidade não se resume ao dinheiro, como muitos hoje poderiam imaginar, mas a prosperidade é o perdão, é a comunhão com Deus, andar com o Senhor. Façamos a leitura do Salmo 80, versículos 7 até 19, de forma responsiva, como de costume, onde lerei os versículos ímpares, vocês, os pares. E o último leremos em conjunto. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela. As suas raízes entraram fundo na terra, e ela se espalhou por toda a parte. Cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cercaram cima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates. Porque derrubaste as cercas que haviam em volta dela? Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Vem e salva essa parreira que tu plantaste, esse ramo novo que fizeste crescer tão forte. Os nossos inimigos a cortaram e queimaram. Na tua ira, olha para eles e acaba com eles. Protege e guarda o povo que escolheste, a nação que fizeste crescer tão forte. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, derrama o teu Espírito Santo sobre teu povo aqui reunido. Conserva-nos firmes em tua graça e verdade. Protege e conforta-nos em todas as tentações. Defende-nos de todos os inimigos da tua palavra e concede à tua igreja membros fiéis e consagrados que combatam o bom combate e lutem pela causa do Senhor da igreja. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se sentar. A nossa leitura do Antigo Testamento, a nossa primeira leitura para hoje, nós encontramos em Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7, aonde
o profeta novamente fala do povo de Deus como uma parreira de uvas. Mostra todo o cuidado de Deus que ele teve para com o seu povo. Mas o povo, por voltar as costas ao seu Deus, acabou dando frutos que não são bons, frutos azedos. Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 7. Vou cantar agora para o amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez de uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para hoje nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 até o versículo 46. Aonde Jesus continua o texto da semana passada, quando ele foi questionado sobre a sua autoridade. Alguns líderes judeus questionaram Jesus de onde que ele tem autoridade para expulsar comerciantes do seu templo e também de onde que ele tem autoridade para ir até o templo de Jerusalém e fazer curas e ensinar. Na semana passada ele contou a história dos 2 filhos. E hoje ele fala dos lavradores maus, falando então daqueles líderes que estavam à frente da igreja, mas que não cumpriam a vontade de Deus. Convido aqueles que assim puderem para que fiquem de pé. Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. Jesus disse: escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono, ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo, e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram as Escrituras Sagradas? Não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas?
Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Façamos a nossa confissão de fé no Deus triuno por meio do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem se sentar, cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. Aconchega-nos aqui.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar na sua santa e poderosa palavra. Amém. Mas irmãos e irmãs, vocês perceberam uma coisa em comum nas 3 leituras de hoje, né? Nós vemos então Deus falar sobre uma plantação de uvas, sobre parreira de uvas em todos os textos. Mas nós vamos nos aprofundar então no texto de Isaías. Um detalhe importante é que a plantação de uvas em Israel, na cultura de Israel, é um símbolo de amor. Portanto, nesta parábola, Deus fala do seu amor para com o seu povo, para com a sua igreja, para com os seus. Deus começa a falar do seu amor pela igreja, mostrando tudo o que ele faz pela sua igreja, pelo seu povo. Deus pegou um ótimo lugar para plantar o seu povo, um solo bom e fértil. Deus cavou na terra, tirou todas as pedras, todos os insos, tudo aquilo que atrapalhava a sua plantação, para que o solo ficasse perfeito. E como as plantações de uvas normalmente são em locais montanhosos, locais altos, normalmente então em montes, é bem provável que ele queira mostrar que ele fez isso, que ele tirou as pedras, os insos, fez isso com as próprias mãos, sem ajuda de força animal ou de maquinário. Arou tudo no muque, no braço mesmo. E então ele plantou as melhores mudas de uva que existiam. Não poupou esforços, fez o máximo que lhe cabia. E não bastando isso, ele ainda colocou um muro em volta da sua plantação de uvas e construiu uma torre de vigia bem ao meio para proteger a plantação de animais e de inimigos. Perfeito. Tudo certo para se ter uma ótima colheita de uvas. E da melhor qualidade possível, como nunca foi visto. Mas o que aconteceu? A plantação, mesmo com tanto amor, mesmo com tanto cuidado, mesmo tendo tudo aquilo que precisava, não deu o bom fruto, mas deu frutas ruins, amargas, azedas, uvas de péssima qualidade que não serviam para nada. E a culpa é de quem? A vinha da parábola de Isaías é o povo de Israel. Toda a nação que Deus criou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Que ele foi buscar e libertar lá do Egito, como o texto do Salmo nos deixa bem claro. Que ele deu a melhor terra, uma terra que muitos povos queriam e até hoje lutam para tê-la. Terra que emana leite e mel. E Deus fez de um pequeno grupo de pessoas, um povo bem pequeno e fraco, uma nação grandiosa e poderosa. Deus deu vitória a ela sobre povos que eram muito mais ricos, muito mais fortes. Fez com que todos esses outros povos se curvassem ao povo de Deus. O povo de Israel agora era uma nação grande e forte. Teve tudo o que precisava para dar os bons frutos. Mas daí o fruto não veio como era da vontade de Deus. Não veio como devia. E após receber tudo de Deus, quando tudo estava perfeito, quando não faltava mais nada, o povo virou as costas para Deus. Se esqueceu de Deus. Se esqueceu de todo o amor, de todo o cuidado de Deus. E assim então o seu fruto ficou azedo e amargo, porque o povo se entregou aos deuses dos povos vizinhos e à sua própria vontade. A culpa é de quem? É de Deus que fez tudo para o povo? Não. A culpa é do povo que abandonou o seu Deus. E longe de Deus, o fruto não pode ser bom. Longe de Deus, temos até frutos, mas são podres. O povo de Deus, por abandonar o seu Deus, sofreu as consequências por estar longe dele. Seus muros foram quebrados. Voltaram à escravidão e a ficar longe da sua terra perfeita que tudo dá.
E esta parábola foi a forma que Deus encontrou para advertir o povo que Ele tanto ama, o povo que Ele fez tudo em seu amor, para chamá-los ao arrependimento e voltarem para Ele. Mas essa parábola também é atual, como toda a Bíblia, como toda a palavra de Deus. Portanto, a advertência que ela dá para o povo de Deus naquele tempo também vale para o povo de Deus de hoje, ou seja, para nós que aqui estamos. Deus nos colocou para dentro da sua igreja. Por meio do batismo, nos plantou em um solo bom, em solo rico em nutrientes, e que fez produzir em abundância. Na igreja de Deus, que é o solo, Ele nos dá a sua santa palavra e a santa ceia, que são os nutrientes, que fortalecem a nossa fé em Cristo, e assim também recebemos o perdão e a salvação. Deus nos nutre para darmos o fruto, o bom fruto em nossa vida, em nossa casa, em nossa escola, na nossa rua, no nosso trabalho, entre amigos e entre familiares. Mas será que o fruto que nós damos, ele é doce? Como deve ser por todo o cuidado e amor que Deus tem conosco? Ou será que o nosso fruto é amargo e azedo? Nosso fruto é amargo, nosso fruto é azedo quando não vivemos a nossa fé, quando deixamos a nossa fé unicamente para ser vivida dentro da igreja e não fora. Quando deixamos de dar o devido valor para a palavra de Deus, quando deixamos de praticar aquilo que Deus nos ensina em sua santa palavra, que é o perdão e o amor a Ele e ao próximo. Nosso fruto é azedo quando nós colocamos todas as bênçãos que Deus nos dá contra o nosso Deus. Quando nós colocamos a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso emprego, a faculdade, a nossa juventude como barreiras, como impedimentos para virmos à casa de Deus, para assistirmos aos cultos e estudos bíblicos nas plataformas digitais. Alguns utilizam essas coisas como desculpas para não se envolver na igreja. Mas essas mesmas coisas não são desculpas para o impedir de ir trabalhar, de ir estudar, de ir passear ou de ir namorar. Família, namoro, casamento, trabalho, amigos e juventude são todas coisas boas que Deus nos dá para sermos felizes. Por isso Ele nos dá. Mas essas coisas não devem vir na frente de Deus e nos afastar de Deus. Se nós viramos as costas para Deus, o nosso fruto fica podre, fica amargo, fica azedo e não serve para nada. Quando nos afastamos de Deus, a nossa fé enfraquece e não vivemos mais em Cristo. Não vivemos mais a partir do Evangelho, mas voltamos a cair nas obras da lei. Voltamos a achar que nós conquistamos a nossa salvação por meio das nossas obras. Mas toda obra afastado de Deus, afastado do amor de Deus, da graça em Jesus, é uma obra vazia, suja, um fruto azedo. Por isso, quem se afasta de Deus, o seu destino é a destruição eterna. É ser arrancado do bom solo fértil e ser destruído pelos inimigos. Irmãos e irmãs, Deus nos ama muito. Somos a sua plantação de uva. E Ele quer continuar a nos proteger, a nos dar todo o necessário para darmos o fruto bom e doce. Para vivermos sob a sua graça, sob o seu Evangelho, para vivermos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, vamos nos ocupar com a palavra de Deus, vamos ler, meditar nela e procurar viver essa palavra em nossa vida, em nosso trabalho, em nossos estudos, em nossos negócios, como nós lidamos com as outras pessoas. Não só quando elas fazem o que é certo, mas também quando elas erram conosco. Vamos aprender a viver o perdão e o amor. Que o nosso fruto seja
doce como o perdão, como o amor, e não amargo como o ódio e a vingança. Deixemos Deus cuidar de nós. Sigamos a sua vontade. Amém. Este é o Martim. Ele é muito agradecido a você pelo auxílio financeiro a seus estudos. Ele quer ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você o ajuda muito com a sua oferta. Não está entendendo? Vou te explicar. 11% da oferta que você dá em sua congregação é revertido ao Caixa Central da IELB e distribuído em várias áreas e ações por todo o Brasil, como para o Seminário Concórdia, onde Martinho estuda. Mas não para na área de ensino. Tem ainda a comunicação, a ação social, que ajuda inclusive com respostas rápidas a desastres. O Departamento de Educação Cristã, que prepara materiais e auxilia as congregações no ensino a seus membros. Tem mais! O Departamento de Missão ajuda inúmeros projetos e congregações no Brasil afora a levarem a mensagem do amor de Deus e a salvação em Jesus a mais e mais pessoas. Somos uma só igreja, que age em todo o Brasil. Converse em sua congregação para saber como estão as contribuições. Participe da vida do Sínodo, pois você é IELB. Amoroso Deus, bondoso Pai, por tua misericórdia fizeste-nos teus filhos, e por tua graça herdeiros da vida eterna. Como Pai, tu desejas que busquemos orientação na tua palavra, que nos deixaste para tal e fortalecimento na Santa Ceia, para vencermos as provações e vivermos na prática o nosso batismo na caminhada rumo ao lar celeste. Sabemos da importância do uso dos meios da graça para que andemos em segurança e amparados por tua misericórdia e perdão, para não termos surpresas em nosso fim mortal. Conceda-nos o espírito de sabedoria e conhecimento, de graça e de súplica, de temor e amor a ti. Que assim nossa conduta seja coerente com a nossa fé, com a fé que nós confessamos, para que o mundo possa ver Cristo em nós e crer nele para a vida eterna. Prepara e mantenha na tua igreja fiéis pregadores que anunciam a tua palavra em sua pureza e clareza. Pela mesma palavra produza, aperfeiçoe e prepare líderes capazes e crentes consagrados. Entregamos a teus cuidados nosso país, as autoridades e o seu povo, para que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Cuida dos enfermos e dos necessitados. Sê para eles a esperança e o auxílio sempre presente em todas as tribulações. Aqui pedimos em especial ao Pai de amor pelo Sr. Beno Ose. Ajude ele em suas enfermidades. Também te agradecemos, ó Pai de amor, por ter auxiliado a Natália Ose e o Sr. Verno Rasch, que passaram por cirurgia. E o Senhor os está abençoando em sua recuperação. Nós agradecemos por esse cuidado, por essa ajuda, por ter livrado eles dessas dores, desses sofrimentos. E que ajude para que eles tenham realmente uma boa recuperação e possam voltar às suas atividades o mais rápido possível, te louvando e te adorando. Te pedimos, ó Pai de amor, para que envie o teu Espírito Consolador a todos os que estão de luto, em especial para a família do Sr. Egon Corte, que nesta semana foi chamado por ti para o descanso eterno. Faze que tua promessa de ressurreição e vida eterna os ajude a passar por este momento difícil. Ouve-nos, ó Deus, e atende-nos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Recebam todos a bênção do Senhor. Que Deus abençoe nossos corações e nossas casas. Que os braços de Deus nos acolham e nos conduzam de volta ao lar. Amém.